fumaça. Isso é normal. Pronto, já enviei. Simplesmente não produz a fumaça adequada. Urgente. Centenas de drones, forças armadas Ucrânia invadem urbes russas. Defesa aérea Moscou violada. O apocalipse começou. Os aeroportos estão paralisados, os russos estão histéricos. Nossas forças desencadearam uma vingança terrível contra o inimigo. A URSS lançou mísseis contra superalvos na Federação Russa. Os russos ficaram sem água e eletricidade. A Rússia está passando por um verdadeiro inferno. Falaremos mais sobre isso adiante. Assista até o final. A Ucrânia dá as boas-vindas a Renata Slanov hoje e aos últimos acontecimentos. Urgente. Uma noite de horror para a Rússia. Ataque em larga escala com drones contra Moscou, Belgorod e Rostov. As autoridades estão em pânico. Os aeroportos estão paralisados e centenas de drones invadiram a capital russa. Todos vão para casa. O prefeito de Moscou, Sobyanin, relatou freneticamente, da noite até a manhã seguinte, a suposta queda de 15 drones sobre a capital. Não há informações sobre as consequências reais do ataque, apenas sobre os destroços que caíram após o abate. Sheremetyevo lançou cobertura de pranchas, chegadas e partidas só com autorização especial. Domodedovo e Zhukovsky pararam 2 vezes durante a noite. Dezenas de voos cancelados. Belgorod estava sentado na primeira fila. A Astra relatou que a termoelétrica de Lutsk, uma das mais importantes da cidade, foi atingida. O governador regional relatou o ataque em Belgorod. Segundo ele, a cidade foi atingida por um ataque de mísseis. Como resultado do bombardeio, houve danos graves a instalações de engenharia. As janelas de 6 prédios residenciais e uma casa particular foram danificadas. Como destacam os meios russos, a central termoelétrica Lutsk é uma usina a gás em Belgorod, principal fonte de energia e aquecimento da cidade. O gás é o combustível principal, fornecendo eletricidade e aquecimento para parte dos bairros de Belgorod. O governador da região de Rostov informou ataques de drones em várias áreas da região. Ele disse: carro, telhados e janelas danificados. Observou que danos nas linhas de transmissão de energia em Kamensk interromperam a estação de captação de água e bombeamento. O Ministério da Defesa da Rússia se gaba dizendo que interceptou 130 drones ucranianos. Destes, 25 sobre Moscou, 8 sobre Belgorod e 8 sobre Rostov. Mas a realidade é outra. Cidades em chamas, aeroportos parados, povo sem água e luz. E não, nas imagens não é Kiev ou outra cidade ucraniana, é Rostov. Apocalipse noturno em Astrakhan. A usina de processamento de gás pegou fogo com chamas azuis após o ataque dos drones. Satélites registraram um incêndio gigantesco na instalação e os vídeos capturaram o ronco dos motores dos drones que atravessaram sem dificuldades a supostamente impenetrável defesa antiaérea da Rússia.
Os drones chegaram a Astrakhan por volta da meia-noite. Os russos, em pânico, gravaram vídeo. Nas imagens, um fogo infernal da usina de gás de Astrakhan. As testemunhas gritam: "Tá tudo pegando fogo." Acerto direto na produção de enxofre granulado Emersal, aquele mesmo que a Rússia usa para fabricar explosivos para suas armas. Um golpe explosivo contra Kremlin. Zelensky dá início aos balísticos ucranianos Sapsan. A Rússia sentiu incerno. É só o começo. As forças armadas da Ucrânia preparam ataques que o Kremlin não vai se recuperar. Todos os detalhes sensacionais na reportagem. O Sapsan em ação. As forças armadas da Ucrânia começaram a usar mísseis balísticos de fabricação ucraniana para atacar o inimigo. As características exatas do míssil Sapsan não são divulgadas, mas o fato de ele estar agora no arsenal dos militares ucranianos permitirá atingir alvos inimigos, talvez até de forma mais eficaz do que com o uso do ataque CMS. Os mísseis ucranianos têm uma carga explosiva 2 vezes mais potente, voam mais rápido e possuem um raio de alcance maior. Qual é o grande diferencial do uso do complexo tático operacional Sapsan? Isso aqui. Seu uso contra alvos tanto no território da Federação Russa e até mesmo principalmente no território da Federação Russa, quanto contra alvos militares legítimos em territórios temporariamente ocupados da Ucrânia. Isso é um direito soberano exclusivo do lado ucraniano. Além do Sapsan, o exército ucraniano utiliza contra o país agressor mais alguns mísseis de fabricação própria. Foi o que declarou o presidente da Ucrânia. Isso mostra que o lado ucraniano, apesar da intensidade dos ataques contra as empresas do complexo militar industrial, conseguiu não apenas preservar a infraestrutura desse setor, mas também aumentar e expandir a produção de seus próprios meios de ataque. Isso evidencia a presença de quadros de engenheiros qualificados e há financiamento suficiente para as empresas do complexo militar industrial ucraniano, que são capazes de ampliar a produção de meios de ataque de fabricação ucraniana. Praticamente todos os meios de ataque ucranianos são compostos exclusivamente por peças ucranianas. Vale lembrar que em setembro deste ano, Volodymyr Zelensky declarou que a Ucrânia está desenvolvendo ativamente armamentos de longo alcance. Ele contou que os testes foram bem-sucedidos e que o próximo passo é o início da produção em série. Anteriormente, a Ucrânia iniciou a produção dos mísseis de cruzeiro Flamingo, com alcance de até 3.000 quilômetros. Na sexta-feira, 5 de dezembro, a empresa Firepoint entregou mais um lote de mísseis de cruzeiro aos militares ucranianos. Também em novembro, as forças armadas da Ucrânia atacaram alvos importantes em território russo. Para os ataques, foram utilizados mísseis Longo Netuno. Outra das principais inovações foram os mísseis drones, como Polyanitsa, Peklo, Ruta e Bars. O lado ucraniano está pronto para ampliar e empregar seus próprios meios de ataque em todo o território da Federação Russa. Estamos falando do Sapsan e, consequentemente, do Flamingo. Além disso, as forças de defesa da Ucrânia ampliaram a produção de drones de ataque com alcance de mais de 1,5. Os sistemas de controle automatizado estão atingindo com sucesso alvos militares na Federação Russa. As refinarias de petróleo também estão na mira das forças de sistemas não tripulados. Foi justamente o uso efetivo dos meios de ataque ucranianos que permitiu, de fato e de forma crucial, bloquear o funcionamento de cerca de 40% das refinarias russas. As perdas do orçamento russo, segundo dados da própria Rússia, são estimadas em cerca de 100 bilhões de dólares americanos. Mas também é importante destacar que o lado ucraniano não pretende parar com os resultados já alcançados. Após o início da guerra em grande escala, a Ucrânia aumentou a produção de armamentos e a implementação de novas tecnologias, que já estão sendo utilizadas na linha de frente. Os volumes da produção nacional de armas aumentaram dezenas de vezes. Graças às empresas privadas, a Ucrânia poderá criar inovações no complexo industrial militar e implementá-las de forma eficaz no campo de batalha. Já a partir do ano novo, a indústria de defesa ucraniana e as forças de defesa da Ucrânia
receberam mísseis balísticos ucranianos com alcance de cerca de 800 quilômetros. Vale ressaltar que o fabricante anuncia o desenvolvimento de 2 mísseis balísticos com alcance de até 200 e, respectivamente, até 800 quilômetros. Tudo isso significa que os desenvolvedores ucranianos demonstraram a capacidade de criar armas de alta precisão que destroem importantes alvos militares inimigos, em grande profundidade. Inferno, na traseira e na dianteira, virada explosiva. O caldeirão de Kupiansk fechou e os russos caíram numa armadilha. A Ucrânia surpreenderam. O exército russo está isolado, bloqueado e em pânico. Menos um avião dos ocupantes. Os drones das Forças Armadas da Ucrânia destroem tudo e transformam a linha de frente em um inferno real. Confira as notícias da linha de frente. Caldeirão para os ocupantes em Kupiansk. Analistas do projeto Deep State relataram os sucessos dos defensores ucranianos nos arredores noroeste da cidade. Em particular, os analistas informam que, como resultado de uma operação bem-sucedida, as forças de defesa bloquearam o inimigo. Ao mesmo tempo, os enclaves inimigos ainda permanecem na parte central de Kupiansk. A operação começou com a criação de uma linha de bloqueio, isolando e cortando a guarnição inimiga na cidade das forças principais. As forças de defesa ocuparam de forma relativamente rápida uma série de Kovka e Kondrashovka, além de terem colocado Bulovka sob controle de fogo. Depois disso, foi realizada a limpeza de Mirny. O nome soviético de ocupação, Moskovka, vem dos arredores noroeste da própria Kupiansk. Ao mesmo tempo, as forças de defesa continuam identificando e eliminando os ocupantes. A operação continua. O resultado de mais uma operação coordenada das Forças Armadas da Ucrânia foi a destruição de uma coluna inimiga. Os ocupantes tentaram aproveitar as condições climáticas e, usando veículos blindados, carros e motos, romper do norte para o sul da cidade. Mas o plano falhou. No caminho, eles foram interceptados pelos soldados do 7º Corpo de Assalto Aerotransportado e da 68ª Brigada de Caçadores. Já para os grupos de reconhecimento ucranianos, a neblina acabou sendo uma vantagem. Assim, para os soldados da direção principal de inteligência, ainda na direção de Pokrovsk, graças à baixa visibilidade, conseguiram se infiltrar na retaguarda do inimigo. Além disso, durante a incursão, o grupo de reconhecimento ucraniano conseguiu destruir também o posto de comando dos ocupantes. Nos últimos dias, entre outros, as forças dos sistemas de drones também se destacaram na destruição das forças inimigas. Este último estabeleceu recordes incríveis. Em 2 dias, pilotos de drones destruíram 2 batalhões de tropas inimigas. E isso apenas o começo. Na noite anterior, o comandante das forças de sistemas não tripulados, cujo indicativo de chamada era Madyar, relatou que seus pilotos tinham apenas uma vitória confirmada, tempo parcial. 505 ocupantes. Trata-se principalmente de tropas aerotransportadas da 76ª Divisão que foram transferidas para Donbass. Isso é tudo o que você precisa saber sobre a pressão atual na frente de batalha. Seções Dobropolsk, Pokrovsk e Guleipolsk. A média diária do indicador SBS em novembro foi de 282. Monoca, 8.473 unidades em 30 dias. A média diária nos 11 primeiros dias de dezembro foi de 395 corpos por dia, já somando 4.325. Bate na madeira? A cada dia, os ocupantes perdem não só soldados, mas também equipamentos caros. Assim, nosso Estado-Maior confirmou a destruição de mais um avião russo. Na véspera, uma notícia preocupante circulou pelos canais Z, vinda de Kasha, uma base na Crimeia temporariamente ocupada, onde num aeródromo militar, um drone atingiu um An-26. Os russos também relataram perdas entre o corpo de oficiais. O drone atingiu o An-26 ainda no solo. Há mortos e feridos. Outra notícia extremamente preocupante chegou ao comando russo, vinda de onde menos esperavam. As Forças de Operações Especiais da Ucrânia, junto com o movimento de resistência Faísca Negra, realizaram uma operação bem-sucedida até mesmo no Mar Cáspio,
Perto da costa da Kalmykia, os sabotadores conseguiram atingir 2 navios russos que transportavam armamentos. Estamos falando dos cargueiros sob sanção, Compositor Rachmaninov e Yaskar Sarija, que a Rússia utiliza para fins militares. Aconteceu. A Rússia está entrando no período mais difícil da guerra. O país está à beira do apocalipse. Putin tenta acalmar o povo, mas os economistas estão em pânico. Falta dinheiro, os parceiros se afastaram, o povo está indo para as ruas. O Banco Central já está vendendo ouro. O que o futuro reserva para a Rússia? Todos os detalhes sobre a situação estão lá. Olha. A Rússia está entrando no período mais difícil da guerra, e tudo por causa da economia. Decidimos que, na hora de escolher todos os instrumentos, seríamos mais honestos e diretos. E é mais seguro optar por esta promoção. Espero que seja temporário, mas será um aumento. Putin continua tentando convencer seu povo de que tá tudo sob controle e tudo tá conforme planejado. Supostamente há avanços na frente de batalha e a economia estaria crescendo. Além disso, ele afirma com ousadia que a Rússia tá até pronta para uma guerra com a Europa, se for necessário. Mas, na verdade, a situação está muito longe de ser confortável. Na linha de frente, isso ficou claramente demonstrado pela situação em Kupetsk, na região de Kharkiv. Unidades do Grupo Ocidente libertaram a cidade, Kupiansk, ou seja, tudo está completamente terminado. A cidade está definitivamente sob nosso controle. No entanto, Kupiansk não foi capturada. Pelo contrário, os militares russos presentes no local se viram cercados. E na esfera econômica, os problemas são claramente demonstrados pelo forte aumento de impostos. Afinal, é preciso arranjar dinheiro de algum lugar para continuar a guerra. O respectivo plano do governo já está preparado também. Isso é muito importante. Nós já discutimos isso várias vezes. Em relação ao aumento do IVA, precisamos garantir que nada vá para a informalidade, que tudo funcione de forma legal e que as receitas correspondentes entrem no orçamento. Especialistas concordam que a economia russa está entrando em seu período mais difícil desde o início da guerra em grande escala. Do ponto de vista dos postos de gasolina, a Rússia se tornou um país que importa produtos petrolíferos leves. Isso se deve em parte às sanções e à chegada de drones ucranianos, que paralisaram 20% do refino de petróleo russo. O aumento dos gastos militares já não estimula mais a economia, e o déficit orçamentário está crescendo, sendo que a Rússia não conta com investimentos ou créditos estrangeiros. Nem mesmo a China ajudou. A viagem de Putin à China e o pedido aos camaradas chineses para conceder à Federação Russa um crédito de estabilização em yuan terminou em nada. Ou seja, atualmente, a Rússia não possui nenhum mecanismo de captação de recursos externos. E o último fundo com o qual eles cobriam o déficit orçamentário, desde 2022, era o Fundo Nacional de Bem-Estar, que atualmente está praticamente esgotado. Eles começaram a guerra com 12 trilhões de fundo. Agora, o fundo tem menos de 2 trilhões. Putin queria tanto trazer de volta a União Soviética para a Rússia que nem percebeu como afundou o próprio país, desse fundo do poço. Sabe qual é o ponto? Por que dizemos que a situação na Rússia é ainda pior? Naquela época, a União Soviética basicamente sobrevivia graças a uma enorme quantidade de empréstimos externos. Ou seja, se você olhar a dinâmica da dívida da União Soviética nos últimos 7 anos antes do colapso, ela praticamente crescia de forma exponencial. A Federação Russa hoje não tem empréstimos, ela está isolada dos mercados financeiros internacionais. A queda da União Soviética não aconteceu por causa de uma revolta, nem por causa de uma revolução, mas simplesmente porque a economia não aguentou. Por isso, o Kremlin é obrigado a aumentar impostos e recorrer cada vez mais ao endividamento interno, o que alimenta a inflação. Aumentar os impostos sobre as empresas é como matar a galinha dos ovos de ouro. Se analisarmos a situação atual nos setores civis da economia russa, trata-se de um verdadeiro pesadelo. Apesar do sistema repressivo, o descontentamento público está crescendo, especialmente nas regiões. Dinheiro para as regiões. Eles não se destacam de forma alguma, permanecendo na obscuridade e não chamando atenção para si mesmos, o que os torna indistinguíveis da maioria e dificulta que sejam notados ou reconhecidos em qualquer contexto.
Putin está simplesmente acabando com as pequenas empresas com seus impostos. Empresários chegaram a pedir a Putin que não aumentasse os impostos. A crise afetou não apenas as pequenas empresas. Este ano, os meios de comunicação têm noticiado repetidamente como grandes empresas começaram a reduzir o seu quadro de funcionários devido à incapacidade de pagar os seus empregados. Nós, a equipe da filial de Nizhny Tagil, da empresa Novolek, trabalhamos na obra de construção do campo de Volkovskaya, terceira etapa. A construção da usina de beneficiamento para o processamento de minérios de cobre e ferro vanad Volkovsky Gok, próxima à cidade de Kuchevo, na região de Sverdlovsk, onde permanecemos até hoje. Informamos que esta organização já está há 2 meses sem pagar o adiantamento e o salário. Ao mesmo tempo, a Avtovaz, que o Kremlin quer apresentar como orgulho da indústria automobilística russa, está perdendo seus funcionários. Só desde setembro, a Avtovaz reduziu o salário de 100 mil para 50 mil. Bônus de horas extras cancelados. As pessoas começaram a fugir da fábrica e os carros estavam sendo produzidos em péssimas condições. Eles já estão apresentando defeitos nos showrooms. Você está se sentindo sobrecarregado nesse salão? Sim, não estava totalmente cozido. Isso é Patna, e eles conseguiram extinguir o incêndio na fábrica. A crise também afetou uma área muito importante na Rússia, a energia nuclear. Na região de Ulyanovsk, aproximadamente 300 trabalhadores da construção de instalações nucleares entraram em greve devido a salários atrasados. Eles também se recusaram a continuar trabalhando. Recentemente, desde junho, temos tido atrasos no pagamento dos salários. De mês para mês, esse período aumenta para 1 mês e meio. Consequentemente, ocorre um atraso no pagamento de férias e despesas de viagem. Anteriormente, houve uma pressão semelhante dos trabalhadores em Primorye. Eles passaram a noite na empresa e até ameaçaram se jogar dos telhados. E tudo isso porque soldadores, eletricistas e montadores foram obrigados a tomar medidas extremas, protestando contra o não pagamento dos salários. E esses são apenas alguns casos entre centenas de outros. O Kremlin tenta extrair o máximo de dinheiro possível dentro do país. Por isso, já estão surgindo ideias de impostos para quem não tem filhos. Se não aumentam a taxa de natalidade, que paguem também. Então paguem, meus queridos. O quê? Imposto para uma velhice digna, caso você não queira ter filhos. Não há financiamento externo. Até mesmo o petróleo. A Rússia, como um posto de gasolina, precisa importar. Os especialistas, todos sem exceção, estão bastante chocados com essa política do Kremlin. O que se pode dizer sobre o estado da economia russa quando o Banco Central anunciou oficialmente que começou a vender a reserva estratégica de ouro? O interessante é que o humor do povo mostra claramente que eles não estão dispostos a continuar vivendo assim. Como mostram os sociólogos, já 88% dos russos querem o fim da guerra. Mesmo que, ainda em 2022, a maioria apoiava Putin. Mas hoje em dia, todo mundo está tendo que apertar o cinto. Tanto os operários das fábricas, quanto os russos comuns e até mesmo os militares. Afinal, apesar dos milhões prometidos por matar na Ucrânia, os militares russos muitas vezes ficam de mãos vazias. A guerra já não desperta mais orgulho nem otimismo na população, e o Kremlin entende isso perfeitamente. Mas será que isso impede Putin de afundar seu país e se afogar nessa guerra? Quando falamos sobre a Federação Russa, é preciso entender que o que está acontecendo lá agora é extremamente parecido com o que aconteceu na União Soviética, inclusive no que diz respeito a uma ditadura extremamente rígida. Diz respeito também a um fortalecimento muito sério das forças de segurança e... Por isso, eu não criaria grandes ilusões de que amanhã a Rússia vai se levantar e sair para um grande protesto. Por isso, Putin não conseguiu pensar em nada melhor do que garantir a paz para si próprio, para que as pessoas nem sequer pensassem em protestar e rebelar-se. Você sabe quais? Diretrizes orçamentárias. Vigiantes sexto Hanom. A Federação Russa recebeu o maior aumento de financiamento em comparação com 2025. Esta é a polícia, esta é a Guarda Nacional Russa e esta é a Rospropaganda. Em geral, o financiamento para propaganda aumentou 1,8 vezes em 2006. Bilhões de rublos.
O Kremlin está aumentando a pressão sobre a população, mas ao mesmo tempo entende que acabar com a guerra ou reduzir os gastos militares não resolverá todos os problemas imediatamente. Afinal, a economia do país tornou-se dependente da indústria militar. E aqui o circunsesorse. A paz vai criar novas dificuldades, e a continuidade da guerra vai abrir um terceiro fundo no buraco da crise econômica. Um país que antes estava em desenvolvimento agora se encurralou sozinho. Parece que nem o próprio Vladimir Putin, o líder russo, sabe mais exatamente o que fazer com toda essa situação complexa. Por isso ele continua persistentemente mentindo para o seu povo. E os cidadãos russos, por sua vez, continuam aguentando essa difícil realidade, provavelmente para não irritar o poderoso czar Putin e evitar maiores problemas.